Olá, gente! Quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. Eu já até fiz o vídeo do... Me segue lá no meu canal, @PatriciaReginaFlorDemais, 5855. Eu tenho o meu canal, para honra e glória do Senhor, está crescendo. E eu quero comentar com você só um pedacinho do capítulo 17 aqui, da oração de Davi. Porque 1 Crônicas, capítulo 17, do 16 até o 27. Eu achei muito importante comentar essa oração de Davi, porque Davi, no capítulo 17, ele desejou fazer um templo para o Senhor, mas Deus não permitiu. E aí Davi fez essa oração aqui. Ontem eu estava observando essa oração aqui, enquanto eu estava aguardando o início do culto, né? E então Davi fez essa oração. Então entrou o rei Davi perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenha trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, tão pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo, para tempos distantes, e trataste-me como um homem ilustre. Ó Senhor Deus, que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Que o Senhor fará mais para mim? Davi estava grato. E, Senhor, ó Senhor, por amor de teu servo, segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para fazer notória todas as coisas, as grandes coisas. A oração de Davi, 1 Crônicas, capítulo 17. Eu estou lendo a oração de Davi. Rose, beijo no coração, te amo, Deus te abençoe. E aqui Deus ele aqui, ele não permitiu, você sabe, né? Que Deus não permitiu que Davi fizesse o templo. E aqui Davi eu estou lendo a oração de Davi. Quero te agradecer por ter mandado uma mensagem para mim, que o Senhor também foi do agrado do Senhor de recolher o nosso irmão Flávio, meu primo. E Deus, seja feita a vontade de Deus, não a nossa, né, querida? Estive lá com as meninas e tudo. Deixa um abraço para as meninas, para a Cláudia, para Renilda. Tô lendo aqui, querida. Eu vi você ontem e não deu para mexer com você. Que Deus abençoe sua vida aí. A oração de Davi. Davi quis fazer um templo para Deus, porque Davi morava em palácios. E ele viu que a arca do Senhor, que representava a presença do Senhor, estava em tendas. Aí ele veio no coração de Davi, dizendo assim: nossa, eu moro em palácios e a arca do Senhor está em tendas. E Natan, ouvindo ele falar, falou: boa, gostei da ideia, parabéns. Mas só que depois que Natan chegou em casa, Deus falou: Natan, volta e fala com Davi que eu não pedi nada para ele. Nada para ele. Por isso que antes de tomar qualquer decisão, precisamos consultar ao nosso Deus. Consultar ao nosso Deus se podemos fazer o que está em nosso coração. Porque a própria Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Aqui, gente, claro que o Davi ficou um pouquinho chateado, né? Porque Deus não permitiu que ele fizesse a casa para Deus, né? Aqui então ele fez essa oração ao Senhor no capítulo 17, 1 Crônicas, do 16 até o 27. E aqui ele fez uma oração de louvor ao Senhor.
E ele falou assim: olha, agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faz como falaste. Confirma-se e engrandeça o teu nome para sempre. E diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para sempre. Permanece firme diante de ti, que a casa de Davi permaneça firme diante de ti. E nós sabemos que nós fazemos parte do Israel de Deus, né? Porque nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Como o Pai me amou, eu também vos amei, permanecei no meu amor. Aleluia! Glória a Deus! É muito lindo, né, gente? E aqui ele fez essa oração, porque ele falou assim: olha, porque tu, Deus, me revelaste ao ouvido do teu servo, que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus até hoje e para sempre será Deus. E falaste este bem acerca do teu servo. Agora, pois, foste servido a abençoar a casa do teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti. Porque tu, Senhor, abençoastes e ficará abençoada a tua casa para sempre. Que lindo, gente, saber que eu, Rose, Renilda, que está aí assistindo, as pessoas que estão aí assistindo, fazem parte da dinastia do Senhor. Porque a geração do Senhor continua. Jesus, ele veio da raiz de Jessé, da geração de Davi. Mesmo que o servo dele, Davi, foi recolhido pelo Senhor, que o Senhor cumpriu tudo o que disse a Davi. Tudo o que disse. Eis-me aqui. Eu fui enxertada na videira verdadeira. E como Davi desejou construir, aqui no capítulo 17, ele desejou construir uma casa para Deus. Deus falou: você não vai construir a casa. Você é um homem sanguinário. Você é um homem de guerra. Você matou muita gente para construir o templo para adoração a mim, ao Senhor, a adoração ao Senhor. Precisa ser um tempo de paz. E seu filho Salomão que vai construir esse templo. Porque Davi estava em tempo de guerra. Então, e Davi, ele custou para entender isso. Tem coisas que Deus permite acontecer conosco, que nós custamos para entender, né? Mas seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Eu quero deixar um beijão aí para Cláudia, Adriana, Aninha, Vitória, Ivone, André e os demais amigos, Andréia, né, que eu falei. Se eu esqueci de alguém, vocês me ajudem aí, porque Deus, muitas vezes nós podemos perguntar assim: oh Deus, por que o Senhor levou o Flávio agora? Ele era tão novo. Mas foi do agrado do Senhor de recolher um dos teus servos. E o recolheu. Seja feita a vontade de Deus. Quando Deus falou com Davi que ele não ia construir o templo para ele, Davi entrou até em depressão. Mas temos que entender o propósito de Deus. Às vezes é difícil, né, Renilda, de entender o propósito do Senhor. Mas é o Senhor quem manda. Nada foge do controle do Senhor. Então que possamos orar a Deus, orar como convém. E aqui Davi foi levantado como guerreiro. Ele era cuidador de ovelhas. Ele fez vários salmos. Depois ele foi rei em Israel durante 40 anos. E o Senhor falou que da dinastia dele ia nascer
o rebento de oliveira, ia nascer o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o Cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito, o Verbo que se fez carne e foi gerado no ventre de Maria para nos garantir o direito de salvação, porque não havia ninguém digno. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Então nós louvamos ao Senhor. E Davi aqui, quando falou que ele não ia fazer falou assim, você não vai construir o templo. O próprio Natan apoiou, mas Deus falou, volta lá e fala com ele que ele não vai construir o meu templo, mas o filho dele vai construir. E Davi, depois eu gostaria de convidá-los a ler 1 Crônicas, capítulo 17, do 16 ao 27, a oração que Davi fez. Eu fico pensando quão maravilhosos foram os salmos que Davi fez, né? Quando ele fez o 29, eu lembrei do 29 agora. Tributai ao Senhor glória e força, devida ao seu nome. Glória e força, tributai ao Senhor. Então, Davi, o Senhor é o pastor e nada me faltará. Ele era um grande poeta, fazia cânticos, fazia louvores ao Senhor. Então, eu queria apresentar para vocês, nesse capítulo 17, essa oração de Davi. E que você possa ler e faça dessa a sua oração, em nome de Jesus. Foi um prazer estar com vocês, em nome de Jesus, amém? Beijo, 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 Deus abençoe, gratidão a Deus e toda honra, toda glória para Deus, porque Ele é santo, santo, santo. Os anjos dizem sem parar, santo, 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 santo é o Senhor Deus dos exércitos. Aleluia. Gente, muito obrigado. Deus abençoe.